Beleza. Bom, boa tarde a todos. Começar com o último Fuja de PQI, da matéria que era originalmente da P3, né? Agora eu não sei se isso aqui é só com que vai cair na P2 ou se vai ter mais coisa. Mas, então, sobre a parte de corrosão. E um breve sumário dos tópicos que eu vou cobrir. A definição de corrosão, quais são os mecanismos e as medidas de velocidade de corrosão, os tipos observados e formas de proteção contra a corrosão. Novamente, reforçando que se alguém tiver dúvida, pode abrir o microfone ou mandar no chat, qualquer uma das duas possibilidades. E pode me interromper também se não deu, se travou ou alguma coisa assim. Então, primeiro começando com uma parte bem mais geral, né? O que é a corrosão? É um processo de oxidação de um metal, só que ele está restrito ao conceito quando esse metal ou liga metálica ele está sendo usado como material de construção, ou seja, está em algum componente estrutural de alguma peça, alguma coisa assim. E no que consiste esse processo? É a transformação do estado metálico para uma forma combinada, que é o produto de corrosão. Pode ser também só passagem para a forma de cátion. E como que acontece? Mais para frente a gente vai explicar alguns dos tipos de corrosão, mas de um modo geral pode-se dizer que é a interação do metal com o meio que ele está inserido. Pode ser com outras espécies químicas, pode ser com devido à umidade, devido ao esforço que ele está sofrendo. E o principal ponto associado à corrosão é a falha. Por que é importante monitorar a corrosão? Porque ela é responsável pela falha dos mecanismos ou das peças, né, devido a essa passagem do estado metálico para uma outra forma do metal que não é aquela que você almejava com aquela peça, né? Então, um panorama geral, né? Qual que é a importância socioeconômica da corrosão? Que eu me lembro, a Idalina fez assim, falou que a corrosão era responsável por não sei quanto do PIB dos Estados Unidos, que era algo assim super catastrófico que tinha que evitar. E realmente, né, são as importâncias? Então, tem o fator de segurança, se uma peça romper por causa de corrosão, você pode estar colocando em risco ali pessoas, tudo mais. Saúde. Então, vamos supor que o seu tem uma tubulação metálica que está corroendo e está colocando um cátion que o seu organismo não consegue eliminar. Então, você está consumindo uma água com um composto tóxico. Isso é importante de se evitar, né? O desenvolvimento tecnológico, então, a fim de evitar cada vez mais que tenha corrosão, são feitas pesquisas com o intuito de amenizar os efeitos e ou até, né, que não tenha nenhum efeito, que não haja corrosão. Além do mais, é importante devido à conservação de energia e reservas minerais, porque a partir do momento que a peça começa a corroer, ela vai se tornar inútil, né? Então, a energia e os recursos que você mobilizou para construir, para fabricar, são jogados no lixo. E essa parte econômica, né, está atrelada a três tipos de custos: os preventivos, os corretivos e os indiretos. Os preventivos, como o próprio nome diz, a gente vai falar mais para frente, mas tem a ver com, na própria construção da peça, você já pensar em mecanismos de evitar a correção, né? De evitar a corrosão. E o que são os custos corretivos? Dado que a sua peça falhou, como que você pode consertar isso? Vai ter que substituir, vai ter que fazer um reparo,
E os custos indiretos são aqueles que você não percebe explicitamente. Então, vamos supor, uma máquina, uma certa peça está sendo afetada por corrosão e, por causa disso, a sua máquina está produzindo menos do que ela poderia. Isso é um custo indireto que você está arcando, né? A perda de produtividade devido à corrosão. Então, só um panorama geral. E agora, quanto à classificação, existem diversos tipos. Se pode classificar quanto à interação do, do metal com o meio, que seria a corrosão química ou eletroquímica, quanto à forma de ataque, se é uma corrosão uniforme ou também chamada de generalizada, ou uma corrosão localizada. Esse aqui está muito relacionado, né, ao que a gente vai falar mais para frente. Por exemplo, a corrosão por pitch, ela é uma corrosão localizada. Você pode também classificar quanto à presença ou não de água, seria a corrosão a úmido ou a seco, e quanto à temperatura de corrosão. Temperaturas elevadas seriam acima de 200 graus Celsius ou temperaturas baixas. E, bom, como que se dá o diagnóstico de falha? Então, teve corrosão, como que você vai determinar como que essa peça assim, falhou? Geralmente usa-se a classificação quanto à forma de ataque, né? Que corrosão uniforme, generalizada ou localizada. Então, a generalizada, conforme o próprio nome diz, a superfície do metal está sendo corroída em toda sua extensão. Não necessariamente uniformemente, né? Podem ter outros. O nome uniforme, né? Se diz respeito a que não está num ponto específico, né? Mas não quer dizer que toda a extensão da peça está sendo atacada do mesmo modo. E para isso a gente pode caracterizar por esse processo aqui de perda de espessura, que é definido como esse parâmetro, né? É espessura, comprimento por tempo. E como que se dá isso, né? É a perda de massa por área sobre a massa específica do metal ou da liga que você está trabalhando. E, bom, em relação à corrosão localizada, o diagnóstico de falha é feito por análise ótica. Assim, a pessoa olha, toma uma amostra e que percebe-se, né, que são pontos discretos em que está ocorrendo a corrosão. Em relação aos mecanismos de corrosão, ele pode ser são três os mecanismos possíveis: o químico, o eletroquímico ou o físico, a reação metalúrgica. Qual a diferença do químico para o eletroquímico? Eles parecem tão parecidos, mas o químico ele requer uma grande proximidade dos reagentes. Então, é uma reação química, tem que ter a interposição dos orbitais atômicos. Os reagentes têm que estar necessariamente próximos uns aos outros. E o eletroquímico não. Conforme a gente viu lá nas pilhas, as reações ocorrem em interfaces, né, nos eletrodos. E os eletrodos eles podem estar próximos ou não entre si. A única condição é que o eletrodo seja condutor e tenha um circuito de condução fechado. Ou seja, se tiver um eletrólito para conduzir corrente e fechar o circuito, o mecanismo eletroquímico pode ocorrer. E o físico seriam os metais no estado sólido, vão interagir com um metal líquido e vai causar a dissolução ou a fratura do metal. Ao longo dessa aula, a gente vai falar só dos mecanismos eletroquímicos, porque eles são os principais, né? É responsável por 95% das falhas por corrosão. E no que ele consiste? Basicamente, continuação do Fuja 2. Forma-se uma pilha de corrosão. E o que consiste uma pilha de corrosão? É um processo anódico,
um catódico, então catódico redução, anódico oxidação, e tem que ter a movimentação de elétrons e íons, né, como eu falei, para fechar o circuito. E quando você tem apenas um metal, como isso pode acontecer? Forma-se uma pilha curto-circuitada e os processos catódicos e anódicos estão concentrados ali nesse metal. Mais para frente, acho que aliás no próximo slide, exatamente, que vai explicar aqui como que forma uma pilha em um metal só. Mas antes, então, só caracterizando, as reações anódicas são aquelas de oxidação do próprio metal, que caracteriza a corrosão, o desgaste, né? Então, a passagem seria a reação inversa aqui, né? A passagem do estado sólido para cátion e elétron, enquanto a reação catódica, ela está relacionada a espécies oxidantes do meio sendo reduzidas. Então, aqui tem alguns exemplos, né, de reações de redução que podem acontecer. Então, se você está no meio não aerado e ele for neutro ou básico, tem a redução da água. Se for um meio ácido, redução do H+. Já em meio aerado, o que isso quer dizer? Que tem os O2 na água. Então, se tem O2 na água, ele pode reduzir, e aí se for pH neutro ou básico, essa é a reação, e em pH ácido, essa é a reação de redução do O2. E pode ter também redução de íons metálicos oxidantes, ou a deposição de um íon metálico mais nobre, desde que tenha, né, obviamente, um íon de outra espécie nesse meio. E, bom, agora voltando à pergunta, né? Como que você pode formar uma pilha com um eletrodo só, digamos assim? Ou seja, como que você vai ter região catódica e anódica na superfície de um único metal? Porque, por exemplo, quando você coloca uma barra de zinco em um meio ácido, você vai ver que surgem bolhas na superfície do metal de gás, e esse gás é o gás hidrogênio. E como que isso surge, né? Como que forma uma região catódica e uma região anódica no mesmo pedaço de metal? Isso se deve à heterogeneidade na superfície desse metal. E por quê? São vários motivos, né? Alguns aqui são deformação superficial, composição variável. Então, para ter região catódica e anódica, precisa ter uma diferença de potencial entre regiões desse segmento aqui de metal. Então, se tiver uma deformação superficial, vai estar uma superfície heterogênea, vai ter diferença de potencial. Se for uma composição variável também, naturalmente vai ser uma diferença de potencial. Mesmo caso para precipitado. Agora, gradiente de concentração e temperatura tem que lembrar da equação de Nernst. Ela depende da temperatura do meio e da concentração das espécies. Se tem um gradiente de temperatura aqui ou de concentração, então o potencial de equilíbrio vai ser diferente conforme esse gradiente de temperatura, né? E isso vai gerar uma diferença de potencial. Você pode ter uma estrutura cristalina, naturalmente tem regiões mais ativas, que são os chamados contornos de grãos. E regiões passivas ou nobres também podem acontecer durante o processo de formação. A dúvida que teve aqui é se a composição variável se refere às ligas metálicas. Sim, também. Pode ser tanto liga metálica, que está naturalmente atrelada a composições, a um material não é uma espécie só, ou também por impurezas no processo de formação. São esses dois casos.
Certo, então um parâmetro essencial para caracterizar a corrosão é o chamado potencial de corrosão. E o que que ele é? É o potencial no qual a velocidade de reação anódica do metal, ou seja, a oxidação do metal, e a reação catódica de uma espécie do meio são iguais. Ou seja, não tem corrente líquida, a corrente da reação anódica e da reação catódica são iguais. Esse potencial de corrosão, exatamente por causa dessa definição, né, velocidades iguais, é chamado de potencial de estado estacionário. E vale ressaltar que esse potencial de corrosão, ele é bem diferente do potencial de equilíbrio do metal, porque o eletrodo já está polarizado. Então, ele é diferente. E também tem que tomar cuidado para não confundir conceitualmente o potencial de equilíbrio com o potencial de corrosão. Então, o potencial de equilíbrio, ele exige que as velocidades de reação anódica e catódica sejam iguais para a mesma espécie. Então, ele está falando, por exemplo, no zinco, você tem um eletrodo de zinco. O potencial de equilíbrio do metal é aquele no qual a reação anódica e a catódica do próprio zinco, né, então a oxidação e a redução do próprio zinco, são iguais. E agora, quando eu estou falando de um potencial de corrosão, são espécies diferentes, né? Está falando do cátodo e do ânodo. Então, a velocidade de corrosão, a velocidade da reação, perdão, catódica e anódica tem que ser igual para espécies diferentes que estão formando esse par, essa pilha. E, como a gente falou, o critério para ocorrer está associado à termodinâmica do sistema. Então, tem que calcular a força eletromotriz das possíveis pilhas de corrosão, ou seja, tem que analisar os pares, né, de reação-oxidação. Se a força eletromotriz for positiva, o processo vai ser espontâneo. E se for negativa, o processo não é espontâneo. Se não for espontâneo, o metal não corrói. Se for espontâneo, o metal vai corroer. Bom, acho que essa introdução é isso. Antes de passar para a próxima parte, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, senão eu vou seguir. Acho que dá para seguir, então. Agora, é importante quantificar essa perda de massa. E como que se faz isso? Através da medida da velocidade de corrosão. Então, se vocês se lembrarem do Fuja 2, a densidade de corrente é um parâmetro que mede a velocidade, né? É um parâmetro cinético das reações de oxidação e redução. Aqui a gente vai usar também essa corrente, só que além disso, tem que analisar a perda de massa do corpo de prova. Então, a velocidade de corrosão é definida como a variação de massa que esse corpo sofre pela área em um certo intervalo de tempo. E retomando, né, que a gente tinha dito sobre a variação de espessura, que era a velocidade de corrosão sobre a densidade, dá para manipular a equação para isolar aqui, né, a corrente sobre a área, ou seja, a densidade de corrente, vai ser a variação da massa sobre vezes a constante de Faraday sobre a área vezes o tempo vezes o potencial de equilíbrio. E, bom, seria basicamente isso. Por que que precisa quantificar desse jeito, né? Porque os amperímetros, eles só medem corrente líquida. E
lembrando aqui da definição, né, do potencial de corrosão, não tem corrente líquida, porque a corrente anódica e catódica são iguais, ou seja, a corrente líquida é zero, o amperímetro vai retornar lá zero. Então, é preciso determinar graficamente ou analiticamente. Esse aqui é um método empírico, né, o ensaio de perda de massa, mede a variação de massa, ou você pode determinar pela teoria. E para isso tem essa equação de Butler-Volmer, que depende da densidade de corrente de troca no equilíbrio, vezes esses dois termos exponenciais aqui. O primeiro termo é a densidade de corrente de troca catódica e o segundo é a densidade de corrente de troca anódica. Só tem a diferença aqui desse expoente, 1 menos A, alfa, o resto é igual. Então, o eta é a sobretensão, o N é o número de mols de elétrons, F e R são as constantes, T também. O alfa é uma constante associada, né, ao próprio par, que está englobado na equação de Tafel, esse BC aqui, tirando o log. Né? Então, essa equação aqui é muito difícil de trabalhar, né? Por isso o Tafel fez as aproximações para essas duas equações bem mais simples, que são deduzidas a partir dessa aqui, né? E quais são as condições? Se tem corrosão e uma sobretensão elevada, elevada relativa, né? Porque a condição seria uma sobretensão maior que 30 milivolts. É razoavelmente baixo, mas em termos absolutos, assim, né? Com os valores de voltagem do cotidiano. Mas para uma pilha seria bastante, né, esse valor de sobretensão. E, e aí, então, fica simplificado, né? A sobretensão catódica, lembra que ela é negativa, né? Aqui tem essa reta, e a sobretensão anótica, que aumenta com a densidade de corrente. E assim, então, dá para definir o potencial de corrosão, que vai ser o potencial de equilíbrio anódico, mais essa constante anódica, vezes o log da densidade de corrente de corrosão e a densidade de corrente de equilíbrio anódica. A equação é exatamente igual para o processo catódico. Tudo que tem o índice A aqui só troca por C. E lembrar que o BA é positivo e o BC é negativo. De resto, é tudo igual. Bom, agora seria um outro tópico também. Até agora está tudo claro. Acho que dá para seguir, então, com uma introdução ao fenômeno da passivação. Então, quando a gente está falando da dissolução do metal, lembra lá no começo, eu falei que podem ser gerados produtos pouco solúveis que ficam ali na superfície desse metal. E o que esse outro produto faz? Ele retarda o processo corrosivo e causa o fenômeno da passivação. E o que seria o estado passivo do metal? Então, tem aqui uma definição mais formal, né? O metal, ele é dito passivo se ele resiste à corrosão no meio em que a passagem do estado metálico para os produtos de corrosão é termodinamicamente favorável. Ou seja, você coloca o metal no meio em que ele deveria corroer, mas ele não está corroendo, então a gente fala que esse metal está no estado passivo. Ou seja, tem alguma coisa sobre o metal que está apassivando o fenômeno da corrosão. E isso que a gente chama de película passivadora, essa camada que está sobre o metal e protege ele da corrosão. E, assim, quais são as características desejáveis dessa película? Ou seja, se você quer retardar o processo de corrosão o máximo possível,
com uma película passivadora, o que que você gostaria que ela tivesse? Uma alta espessura, porque quanto maior a camada a passivadora, mais difícil vai ser o ataque corrosivo e menor vai ser o processo de corrosão. Uma alta compacidade seria em relação à compactação dessa película. Se ela tiver muitos buracos, muitas falhas, é fácil de o par galvânico ser formado e ocorrer a corrosão, mesmo assim, mesmo com uma película passivadora. Então, quanto mais compacta ela for, mais o fenômeno de corrosão vai ser retardado. Uma elevada aderência à superfície metálica, então ela tem que se prender bem à superfície do metal, porque se ela sair facilmente, não adianta nada, né? Você ter essa película e ela ser removível facilmente. Uma baixa condutividade iônica, porque se ela conduz íons, as reações de oxidação e redução vão continuar ocorrendo mesmo na presença dessa película. Então, normalmente, não vai cumprir o papel dela. Uma elevada condutividade eletrônica. Essa condutividade eletrônica ela vai permitir que o metal funcione como um eletrodo inerte em elevados potenciais positivos, em elevados potenciais positivos. Então, isso vai favorecer o processo de desprendimento, por exemplo, de O2 ou de cloro ou de qualquer outro gás, né, associado à redução. E isso vai retardar a destruição dessa película passivadora. E o último fator seria a estabilidade termodinâmica, que se você colocar ela num meio que ela fica instável, novamente ela não vai cumprir o papel dela de proteger o metal. Então dá para falar agora sobre a curva de polarização, mostrando polarização anódica com essa camada de passivação. E são identificadas aqui rapidamente já três regiões, né? Tem essa região crescente, essa região que o potencial fica estável, mas a corrente diminui bastante, e aí depois a corrente fica constante, o potencial cresce, e depois novamente uma região que é parecida com essa inicial aqui, né? Só que começa numa corrente menor. Então, aqui, esse potencial inicial, né, seria o de corrosão. Então, o potencial de corrosão, a densidade de corrente, corrosão. Então, se você vai crescendo o potencial, vai ter valores crescentes de corrente aqui, até que chega num ponto limite aqui, que seria a corrente crítica. E a partir daqui, quando tenta aumentar o potencial, a corrente vai cair drasticamente até esse ponto mínimo aqui. Então, essa densidade máxima aqui de corrente é a chamada crítica. Isso aqui caracteriza a região ativa. Aí, esse potencial aqui constante é chamado de potencial de Fladd ou potencial de ativação. Se a gente estivesse falando de uma curva de polarização catódica, seria o processo inverso, né? Aqui não seria passivação, seria ativação. Então, só tem que tomar cuidado com esses termos. E, bom, em relação ao aumento de potencial aqui, nota-se que a corrente fica constante em toda essa região que é chamada passiva. E ela fica constante até um certo potencial máximo, que depois é chamada de região transpassiva. E o que caracteriza a entrar aqui na região transpassiva? Começa a ter a redução do oxigênio sobre a superfície.
E aí, então, entra nessa região chamada transpassiva. E acho que eu esqueci de falar só, mas a densidade de corrente aqui que fica constante seria a passiva. Alguns mecanismos de passivação, né? Como que dá para criar uma película passivadora? Ou com um filme de óxido, como acontece, por exemplo, no alumínio. E o que que esse filme é caracterizado? Ele tem uma espessura de várias camadas moleculares e é uma fase 3D. E porque ele tem a questão da profundidade também. Em relação à distorção, ela é uma película, ou seja, ela é 2D. Não tem a profundidade, né? Digamos assim. E como que seria a distorção? É, a camada fica absorvida à superfície do metal, né? Ela fica ancorada, digamos assim. E dá para usar também os chamados inibidores de corrosão ou anodização, que seria o crescimento de uma película formada naturalmente ao ar. Na verdade, esse aqui é o caso do alumínio, né? A película passivadora do alumínio ela é formada naturalmente no ar. Esse filme de óxido ele se refere ao próprio processo de corrosão formar uma película de óxido. Bom, ninguém tem nenhuma dúvida ainda. Pode continuar seguindo. Eu acho que então agora dá para entrar na parte do poder oxidante. Ou seja, o que vai alterar na corrosão se o meio em questão ele for muito pouco ou intermediário de oxidante. Então, tem essa regra geral, né? Quanto mais oxidante o meio, mais positivo é o potencial de corrosão. Então, tem esse gráfico aqui, né? A reta A. Esse aqui, né, é a curva de polarização anódica, e aqui é a curva de polarização catódica, para essas três situações, A, B e C. O A seria um meio ácido, todos são meio ácido, né, H2SO4, só que aqui tem pouco O2, quer dizer, sem O2, né, que é um meio pouco oxidante. O B seria um meio com pouco O2, que é mais oxidante, e aqui com muito O2 seria muito oxidante. Então, a curva de polarização. Lembra que o potencial de corrosão é aquele em que a corrente anódica tem que ser igual à catódica, ou seja, tem que intersectar as curvas. Então, no meio A, pouco oxidante, vai ter essa corrente aqui, A, nesse ponto aqui de intersecção. A curva B, nota que ela intersecta duas vezes a curva de polarização anódica. Então, onde que vai ser a corrosão? Vai ser nesse ponto aqui, né? Nesse mais baixo, no menor potencial de corrosão, onde eles se intersectam, é o que vai acontecer. Na verdade, tem três pontos aqui, né? Tem esse com essa corrente, esse que é uma corrente igual a essa, né? Essa aqui vai ser a densidade de corrente de troca no meio B. E em relação ao meio C, que ele é muito oxidante, nota que está bem deslocado para a direita e a intersecção vai ocorrer aqui já nessa região de passivação. Ou seja, a densidade de corrente aqui vai ser bem menor e, além disso, não vai corroer, né? Porque o potencial de corrosão está na região de passivação. Então, quanto mais oxidante o meio, mais positivo o potencial de corrosão e menor vai ser a ocorrência dessa corrosão, por exemplo, aqui no caso do C.
Nota que no B, né, na verdade, vai aumentar um pouco a velocidade de corrosão, porque a densidade de corrente é maior, mas se você aumentar muito, vai entrar aqui na região de passivação e não vai ocorrer corrosão nenhuma. E, bom, o próximo tópico seria o diagrama de Pourbet. Já é um outro tópico, né, mas... E aí depois tem alguns exercícios. O que que seria esse diagrama de Pourbet? Eu acho que eu coloquei errado aqui. Mas esse diagrama de Pourbet, ele vai representar, então, as regiões de estabilidade das espécies químicas associadas a um certo metal. Por exemplo, então aqui tem o diagrama do ferro, em água, por isso que tem essas linhas pontilhadas aqui. Já explico o que é. E ele vai indicar a região de maior estabilidade de cada uma das espécies. Então, nessa região cinza mais escuro aqui, o ferro é a entidade mais estável. Nessa aqui, essa entidade, aqui tem esses dois cátions, aqui tem o óxido. Então, ele vai delinear a área em que cada um dessas entidades é mais estável, e ele é um diagrama de estabilidade termodinâmica, né? Então, tem os equilíbrios, e ele vai determinar qual espécie é mais estável em cada ponto desse diagrama. E ele geralmente é tomado para essas condições padrão. Isotérmico, né, sempre temperatura constante, e água destilada a 25 graus Celsius. A gente pode dividir aquele diagrama em quatro partes, que seriam os meios redutores e ácidos, então, seria a parte esquerda inferior, que são os baixos valores de potencial e de pH, os redutores e alcalinos, que é baixo valor de potencial e elevado pH, meio oxidante e ácido, que é baixo pH e alto potencial, ou os meios oxidantes alcalinos, né, que é baixo, que é alto potencial e alto pH. Então aqui, né, seriam as três regiões. Aqui pouco oxidante, muito oxidante, alcalino e ácido. Bom, então aqui tem o primeiro exercício, basicamente para quantificar como que se dá esse processo de corrosão, então calcular o potencial de corrosão com polarização, então tem sobretensão anódica, sobretensão catódica, e ele dá aqui a concentração de ácido, né? Então fala que é ferro em uma solução de ácido sulfúrico, e fala que há o desprendimento de hidrogênio sobre esse pedaço de ferro. E aí, então, dá as equações aqui de Tafel, a equação do potencial de corrosão considerando a aproximação de Tafel, e para ele dar os valores das constantes, BC e BA, só que elas estão em módulo, então tem que lembrar, né, da definição, qual que é positiva e qual que é negativa, para poder fazer as contas certas. Então, no item A, pede para calcular a sobretensão para o desprendimento de hidrogênio. Então, primeiro tem que interpretar, né? O que é o desprendimento de hidrogênio? É a reação de redução do H+. Então, se é a reação de redução, ele quer a sobretensão catódica. Então, toda essa frase aqui para pedir qual é a sobretensão catódica, basicamente isso. E qual a velocidade de corrosão, em termos de ampere por centímetro quadrado. Lembra que eu apresentei, né, várias definições de medida de corrosão, velocidade de corrosão, e aqui ela está pedindo basicamente a densidade de corrente. Pede também o valor do potencial de corrosão,
que no caso seria só substituir na fórmula, e expressar a velocidade de corrosão em termos da perda de espessura em milímetro por ano. E aqui tem todas as constantes, né? A densidade, a constante, né, de corrente de troca, catódica e anódica, e a massa específica, a massa molar, e sistema 25 graus Celsius. Eu vou tentar compartilhar então a solução e ir discutindo assim só brevemente os principais pontos. Bom, acho que vocês conseguem ver, né? É. Então, primeiro exercício, né? Aqui estão as equações. E, bom, a corrente catódica é a que tem a sobretensão catódica é negativa, né? Então, é para ela que esse valor aqui, a constante B, vai ser negativa. Então, aqui estão todos os outros dados. E, primeiro de tudo, tem que identificar quais são as reações catódicas e anódicas. A reação catódica, então, vai ser a de redução. E quem que está reduzindo? O H+. Então, a gente vai ter que aplicar a equação de Nernst para calcular o potencial de equilíbrio e substituir aqui. Só que para isso a gente precisa da atividade de hidrogênio e atividade de H+. Só que qual é a concentração de H+ no meio? Então tem que ver a ionização do ácido. Você coloca o ácido em água, ele tem concentração 0,1 molar. Quando ioniza, vai surgir 2 mols de H+. Então, a concentração de H+ é 0,2. Então, substituindo aqui, né, 0,2 ao quadrado, a atividade de H2 é a pressão parcial, que seria 1. Pressão parcial, não, pressão atmosférica, né, seria 1 atm. E, bom, essas constantes aqui são conhecidas. A temperatura é só transformar para Kelvin e o número de mols de elétron aqui, né, 2. Então, chega a ser aproximadamente nesse valor. A reação anódica seria basicamente a mesma coisa, só que seria a oxidação do ferro. Se eu não me engano, falava na questão, é uma questão da prova. Bom, ele só dava o potencial do ferro 2+, né? Então não podia ser qualquer outra espécie do ferro. Por isso que foi essa reação utilizada. Então, novamente, substituindo aqui, aproximadamente menos 0,62 volts. E, bom, qual que é a condição para ter corrosão? Os potenciais de corrosão são iguais, né? Então, essas duas equações aqui são iguais. Então, igualando, vai ter uma equação em que a incógnita seria só a densidade de corrente de corrosão. Então, precisa só isolar isso aqui, usar aquela propriedade do log, né, para separar essa fração, isolar, depois 10 elevado a essa soma aqui, e vai chegar nesse valor aqui, que é o que ela pede, né? A densidade de corrente em ampere por centímetro quadrado. E a sobretensão, lembrando da equação de Tafel, é só BC vezes log dessa razão das densidades de corrente, que vai dar esse valor aqui. Nota que é um valor bem alto, né? A condição para Tafel ser válido era sobretensão maior do que 30 milivolts. Isso aqui está uma sobretensão de menos 0,45. Ou seja, em módulo 0,45, que é absurdamente maior do que a condição. Então tá tudo certo. O potencial de corrosão vai ser simplesmente substituir a sobretensão aqui nesse termo. Esse aqui se calculou já em item A, vai dar menos 0,49 aproximadamente.
E a perda de espessura tem que usar todas aquelas equações que eu apresentei, né? Então, a velocidade de corrosão sobre a densidade, a variação de massa, em termos, né, da massa molar, e o N igual a 2 a gente calculou lá no item A também. Substituindo todos os valores, vai dar isso aqui. 6,50 vezes 10 a menos 9 centímetros por segundo. Só que a resposta pedida era em milímetro por ano. Então tem que converter centímetro para milímetro, segundo para ano. E então vai dar esse valor aqui de aproximadamente 2,05 milímetros por ano. Alguém ficou com alguma dúvida nesse primeiro exercício? Antes de passar para o segundo, se alguém tiver, pode falar. A resolução que vocês têm, né? Podem dar uma olhada com calma depois. O exercício 2 é bem simples. Então, são dois sistemas aqui e tem que determinar se pode ocorrer corrosão do metal ou não. Então, no item A tem níquel em contato com uma solução aquosa em pH 6 e dá o potencial de redução do H+, do O2 e do níquel. E no item B, é um cobre imerso em meio de ácido nítrico desaerado, ou seja, para desconsiderar O2. E dá também, então, o potencial de redução do cobre e do NO3-. Essa reação também aqui era dada, né? Não precisava saber. E fala aquela questão lá de 10 a menos 6 mol para as concentrações dos íons que não estão especificados. Então, aqui, para o sistema com níquel, né? O potencial de equilíbrio, potencial de redução anódico tem que corrigir por Nernst, né? E a atividade do níquel sólido é 1, o Ni2+, não tinha especificado, então assume 10 a menos 6. Fazendo as contas, vai dar esse valor aqui. E as possíveis reações catódicas? Então, quem que vai reduzir? Ah, só ressaltando, né? Aqui eu fiz a reação no sentido anódico, mas o potencial que tem que calcular é o de redução. Tem que tomar cuidado com isso. E em relação às reações catódicas, então pode ser redução do O2 ou do H+. E aplicando o Nernst, mesmo jeito, tudo igual, vai ter esses dois potenciais aqui, né? Bom, e então dá para calcular a força eletromotriz desses dois pares galvânicos. Com o O2 vai dar 1,29 volts. Lembrando, né, que o potencial de redução da espécie que reduz menos o potencial de redução da espécie que oxida. Então, os dois potenciais vão dar maiores do que zero, e, ou seja, o níquel vai corroer de qualquer jeito. Só uma observação, qual processo de corrosão vai ocorrer primeiro, né? Qual reação? Vai ocorrer aquele que tem maior potencial para ocorrer, ou seja, o par 1. Continuando então com o sistema do cobre, novamente, só aplicar Nernst, corrigir, potencial de redução anódico vai ser esse, e a reação catódica, ela só pode ser essa aqui do nitreto, do... não lembro o nome desse íon, NO3-. Mas o único detalhe aqui para aplicar Nernst seria a correção da precisa da concentração de H+, e do HNO3- e NO3-. Então, da processo de ionização,
você tinha 0,2 molar, esse aqui é o processo de ionização, né? Cada um deles vai ter 0,2 molar também. E fazendo as contas vai chegar nesse valor. A força eletromotriz, então, vai ser catódico menos anódico, que vai dar 0,513, que é maior que zero, também vai ocorrer corrosão. Essa questão, então, tá tudo certo? Pode prosseguir com a próxima. Alguém tem alguma dúvida? Bom, vou seguir então. O exercício 3 é novamente sobre velocidade de corrosão. Então, tem uma tabela aqui com massa inicial, massa final de alguns ensaios de uma mesma da amostra de amostras de um mesmo metal no mesmo meio. Então, essas aqui eram as massas iniciais, massas finais. E aí a coluna aqui de variação de massa está em branco. Tinha que calcular. Bom, então, aqui é dado que o tempo de imersão dos corpos de prova foi de 1 hora e a área de contato seria 12 centímetros quadrados. Então, pede para determinar a velocidade média de corrosão para esse corpo de prova em duas unidades diferentes, em miligrama por centímetro quadrado por hora e em MPY. O que é MPY? É milésimo de polegada por ano. Então, por isso que é dada aqui a conversão de polegada para centímetro. E pede também a densidade de corrente de corrosão para esse corpo em miliampere por centímetro quadrado e quais as espécies que sofrem redução nesse meio, né? Pergunta, ou seja, para você colocar a reação catódica. Só um detalhe aqui, né? Nota que miligrama por centímetro quadrado hora seria aquela velocidade que a gente chama mesmo, né, de velocidade de corrosão, e esse milésimo de polegada por ano é aquela perda de espessura. Então, aqui está falando, né, tudo velocidade média de corrosão, mas só para diferenciar, né, do que a gente estava usando ou não. Então, novamente, o que seria a velocidade de corrosão média? Tem que fazer a média das velocidades de corrosão. Você pode calcular a velocidade de corrosão para cada um dos ΔM e, e só fazer a média, ou pode fazer a variação média das massas e calcular a velocidade média, vai dar na mesma. Então, esse aqui é o valor na unidade um pouco mais conhecida. Agora, para calcular a variação de espessura média, tem que dividir pela densidade, e aí vai dar esse valor aqui em centímetro por hora. Então, tem que converter centímetro para polegada e hora tem que converter para ano. Então, depois de fazer todas essas conversões, vai dar 757. Só que, além disso, tem que multiplicar por 10 ao cubo, né? Porque isso aqui vai dar em polegada, só que é em milipolegada. Então, tem que corrigir isso também. O item B pedia só a densidade de corrente, de corrosão. Então, novamente, tem que retomar aquela expressão e isolar aqui a densidade de corrente. O N vai ser igual a 2, né, porque está falando da corrosão, oxidação do ferro, formando ferro 2 mais 2 elétrons, N igual a 2. Isola aqui, substitui os valores. Todos esses aqui eram conhecidos ou dados no enunciado. Então, a corrente era essa aqui, 1,65 miliampere por centímetro quadrado. E no meio, eu não lembro se ele falava se era aerado ou não. Bom, não falava. Ah, falava aqui, ó, naturalmente aerado. Então tem que considerar O2. E além disso,
O meio era ácido, porque tinha ácido sulfúrico. Então, é importante corrigir para isso aqui, né? Corrigir não, considerar essas duas possibilidades de redução, do O2 e do H+. E você pode pensar, bom, mas como que eu vou saber se o ferro vai ter potencial menor do que o do hidrogênio? Só lembrar do item 1A, que a gente calculou o potencial do ferro e do hidrogênio, né? O do ferro, esse aqui do hidrogênio, menos 0,41, e o do ferro deu menos 0,62. Então, realmente forma um par de oxidação-redução. Bom, alguém ficou com alguma dúvida nesses exercícios iniciais? Dá para seguir? Vou continuar então. Só retomando então o diagrama de Pourbaix, o que são essas linhas, né, que eu falei aqui, que eram importantes por causa da água? Essa aqui é chamada linha de H+, e essa aqui é a linha de OH-. Então, o que elas determinam? Em potenciais abaixo dessa linha, vai ter a formação de hidrogênio, a redução do H+. E aqui, acima da linha de OH-, vai formar O2. E entre as linhas, é a chamada região de estabilidade termodinâmica da água. Não vai acontecer nenhuma das duas coisas. E aí, não é à toa que essas três regiões aqui estão com cores diferentes. Por quê? O domínio de imunidade é essa região cinza mais escura aqui, onde o metal é a entidade mais estável. O domínio de corrosão é onde os íons são mais estáveis, e o domínio de passivação, onde o óxido ou hidróxido é a entidade mais estável. E só um fator, né? A presença de íons agressivos a películas protetoras, por exemplo, o cloreto, como vai falar na corrosão por pitch, pode aumentar o domínio de corrosão no diagrama de Pourbaix. Então, dependendo das condições aí do meio, esses limites aqui podem ser expandidos. E agora um exercício mais próximo, talvez, né, do que desse modelo de prova atual. Todos os exercícios daqui são das provas anteriores, mas esse aqui talvez seja mais útil agora, né? Que é um de verdadeiro ou falso. Então, tem o diagrama de Pourbaix do cromo, tem que falar quais afirmações são verdadeiras e justificar. Então, a primeira fala que o cromo apresenta transpassivação em potenciais mais positivos que 1 volt e pH 10. Aqui está a voltagem em eletrodo padrão de hidrogênio. E fala que tem íon cromato e não tem liberação de oxigênio. Então, dá uma estimada aqui, né? pH 10 é essa linha e o potencial 1 está aqui. Então, realmente, está no domínio do íon cromato, está acima da linha de hidrogênio, de oxigênio, perdão. Então, na realidade, vai ter liberação de oxigênio, sim. Então, essa afirmação é falsa por causa disso. Mas, de fato, tem íon cromato e, além disso, tem a transpassivação. O que é a transpassivação? Lembrando, né, desse diagrama aqui, a curva de polarização é quando o potencial está acima do potencial de redução do oxigênio. E aqui, se está acima da linha, está acima do potencial de redução, é a região de transpassivação. As linhas A e B, em todos os diagramas, tem, como eu falei, esses diagramas se referem ao metal inserido em água. Então, esses diagramas são as linhas de estabilidade do H+ e do OH-, né? As linhas de equilíbrio. Então,
Eu não sei se tem aqui. Ah, aqui tem. O potencial de equilíbrio do O2, de redução, vai ser dado por essa expressão aqui, que é obtido a partir da equação de Nernst. Então, essas duas linhas representam as equações, né? Essa aqui é a do O2. Então, se você plotar um gráfico de potencial por pH, isso aqui é uma equação de uma reta. É aquilo que está representado aqui. Seria essa linha aqui. Nota que pH zero, o potencial vai ser 1,22. Então, vem aqui no gráfico, tá aqui, ó, 1,22. Do hidrogênio, pH zero, próximo do zero. Então, tá batendo. São duas retas, né, obtidas a partir da equação de Nernst. Deu para entender? Ficou claro? Certo. Então, a gente concluiu que deveria ter desprendimento de O2 aqui, então por isso que a afirmação está falsa. E a segunda fala em potenciais abaixo de menos 1,2, seria por aqui, o cromo não corrói e está no domínio de imunidade. Então, o domínio de imunidade é o cromo sólido. Então, de fato, né, o problema só é falar do potencial, porque se você for menos 1,2 aqui até num potencial 10, 11, você está no domínio de imunidade. Só que se entra aqui na região do óxido ou desses íons, você sai desse domínio. Então, dá para falar que é verdadeiro até um pH de aproximadamente 11. Depois disso, já não é mais válido. Bom, agora são os tipos de corrosão. Os mais importantes são dois que vai falar, a corrosão galvânica e por pitch. Então, primeiro a galvânica, é aquela padrão que a gente já está acostumado, né? Metais diferentes estão em contato elétrico no mesmo eletrólito, formam a pilha galvânica. Só que tem um detalhe, né? O metal mais nobre, que é aquele menos ativo, ele vai ter a velocidade de corrosão diminuída em relação à situação que ele está sozinho no mesmo meio, né? Então, essa imagem tá meio pequena de ver, mas nota que o potencial, a corrosão inicial era maior e vai diminuir. E aqui também, né? As duas vão convergir para o centro. Em relação aos casos práticos, né? Onde que vai ocorrer uma corrosão galvânica? É um tipo de corrosão localizada e ele vai ocorrer em, na região de contato dos metais. Calma, em relação a esse gráfico aqui, posso tentar explicar. O que esse gráfico está representando? Então, você tem a reação aqui do hidrogênio para a situação com o metal A com o metal B. Então, tem essas duas retas aqui, que são as reações catódicas, né? E aí tem as reações anódicas dos metais A e B. Só que, quando eles estão em contato um com o outro, eles vão influenciar o processo de corrosão, os processos de reação anódico e catódico um do outro. Então, quando você soma a interação entre eles, vai dar essa somatória aqui. E o mesmo vale para o somatório dos processos catódicos, né? Os catódicos e os anódicos aqui. E aí vai formar essas duas retas aqui, e então vai ter um potencial de corrosão que é diferente do inicial. E as correntes, as densidades de corrente de corrosão também, né? Elas estavam mais afastadas umas das outras, e elas vão estar mais próximas. Onde que vê, né, a densidade de corrente?
Na realidade, deixa eu só confirmar, eu acho que elas se afastam, né? Ah, eu acho que elas se afastam mesmo. O linha aqui, eu acho que indica que é o final. Então, aqui era o inicial, né, onde o processo catódico se encontra com o anódico inicial. Isso, exatamente. Catódico e anódico inicial, corrosão. Aqui é a mesma coisa. Só que agora tem essa nova reta, né, com a somatória dos processos. Então, desloca para cá, onde se encontra com a linha B aqui e a linha A se encontra aqui, com o processo de oxidação do A. Então, na verdade, a corrente de corrosão, elas vão se distanciar, né, aumenta a distância entre elas, e o metal mais nobre, né, que tem o menor potencial de redução, e isso, ele vai ter uma densidade de corrosão menor ainda, e o que tinha maior potencial de corrosão vai corroer mais ainda, né, porque a densidade de corrente vai ser maior. Bom, né, retomando então os casos práticos, região de contato dos metais, e para isso, né, tem que ser um acoplamento direto, com o caso aqui, né, do aço e do cobre, ou os íons oxidantes têm que ser deslocados no meio, chamado deslocamento galvânico. Então, por exemplo, essa reação de oxidação do ferro. Se você tem um fluxo de água levando aqui do aço para o cobre, não tem corrosão. Agora, se você tem água em contato com o cobre indo em direção ao aço, naturalmente vai dissolver uma pequena quantidade de cátions. E isso vai causar a oxidação desse ferro. Então, só a diferença do fluxo de água já é suficiente para ter corrosão ou não, de acordo com esse deslocamento de íons, né? Por isso que tem que analisar isso na construção em relação a isso, né? Bom, em relação a alguns fatores importantes para a relação para que não ocorra a corrosão galvânica, tem essa relação de áreas, né? A área anódica tem que ser muito maior do que a área catódica. Então, por quê? Se a área anódica for muito grande, a densidade de corrente na área anódica vai ser pequena. E isso se a corrente for pequena, vai precisar de um tempo muito grande para corroer o suficiente para ter falha. Tem também o fenômeno da inversão de polaridade na presença de complexantes. Então, dependendo da espécie química que tem no meio, o metal que você estava protegendo com um outro metal colocado, né, um ânodo de proteção, ele sai da condição de cátodo do par galvânico e vira ânodo. Então tem um efeito contrário, né? Você coloca ele lá para proteger, só que na verdade ele está atacando, mas isso na presença de complexante, né? Em condições normais isso não ocorre. Ou também uma inversão da polaridade por película passivadora. Então, vamos supor que você olha a, a série eletroquímica e vê que o metal que você escolheu para proteger o seu cátodo, a sua peça, tem um potencial de redução menor. Ele vai oxidar no lugar da sua peça. Só que, e aí a sua peça vai ficar na forma protegida, né? Só que se tiver a película passivadora, pode ser que esse potencial suba tanto a ponto de ultrapassar. E aí não vai adiantar nada, né? Não vai ter efeito sobre a proteção da sua peça. E, bom,
É, indo agora para a parte de corrosão por pitch, é, a corrosão por pitch também, do mesmo jeito, seria uma corrosão eletroquímica, só que ela, diferentemente da galvânica, ela é extremamente localizada. Ela está associada a ataques profundos e pequenos diâmetros. Então, são pontinhos e bem profundos. E qual que é o risco dessa corrosão por pitch? Não é a perda de massa, porque a perda de massa é pequena, os furos são pequenos. O problema está na perda de espessura. Então, se você tem uma tubulação, isso pode levar a vazamentos ou coisas do tipo. E um detalhe importante, né? Ela é mais observada em metais ou ligas passiváveis, ou seja, que tem aquela película apassivadora. E por quê? Porque na região passiva, só que, como a gente tinha falado, né, a película estava lá para proteger. Como que vai ocorrer essa corrosão? Tem dois métodos, dois modos, né? Ou a película é quebrada, ou o potencial de corrosão por pitch é atingido. Então, como que isso pode acontecer? Tem que ter um mecanismo para iniciar essa corrosão, né? Não vai ser do nada. O que que inicia? São os ânions agressivos no meio. Aqui tem alguns exemplos, né? Cloreto, hipoclorito, brometo, e o tiosulfato. Agora, algumas teorias, né? Para explicar a corrosão por pitch. Tem três, né? A adsorção competitiva, o aumento da condutividade iônica ou a diminuição da força de coesão da película. Então, a adsorção competitiva, o que é isso? O ânion agressivo e a espécie passivadora, ou seja, a película, eles vão competir para ver quem que vai absorver a superfície do metal. Então, é um fenômeno completamente probabilístico. E ele explica por que que filmes finos de passivação são quebrados. Já o aumento da condutividade iônica da película explica por que que um ânion é explicado de novo, né? O aumento da condutividade iônica ele vai explicar a quebra de películas de alta espessura. Por quê? Porque nessa situação o ânion agressivo ele vai difundir pelos defeitos da rede cristalina da película, vai aumentar o campo elétrico nessa película e vai facilitar a saída de cátions. Então, os íons vão entrar pelos defeitos, vão gerar um campo elétrico devido nessas cargas aí, e isso vai facilitar a saída de cátions. E a diminuição da força de coesão da película explica a quebra de películas de média espessura. Então, aqui, né, cobre todas as espessuras de película, essas três teorias. E o que que o ânion agressivo aqui faz? Ele reduz a tensão superficial dessa película e, reduzindo a tensão superficial, a película fica mais facilmente quebrável, digamos assim, então facilita essa quebra de película. Então, como que é possível, né, romper essa película? Alguns fatores que podem facilitar. Então, novamente, ânions agressivos, espécies oxidantes no meio também colaboram. A composição do eletrólito, né, dependendo do que tem nesse meio, vai afetar. O efeito do pH é importante. O, o efeito do pH seria, em pH entre 4 e 8, é formado pitch, mas acima de 11 não ocorre pitch. E se for abaixo de 4, né, lembrando daquele diagrama de Purbe, em baixos pHs tem corrosão generalizada, né? Está no domínio de
dos íons lá. Então, sempre vai ter corrosão. O efeito da ausência de oxigênio é porque ele pode não permitir uma repassivação da liga dentro do pitch. Então, começou a corroer, só que não tem oxigênio para formar o óxido que compunha a película. Então, aí já não vai permitir a repassivação da liga e vai continuar corroendo. A baixa velocidade relativa entre metal e meio. Então, se tem uma baixa velocidade relativa do metal e do meio, é mais propício para os íons se concentrarem ali na superfície, absorverem e, e também quebrar a película. Tem também um processo catalítico, né, que autocatalítico que fala, que o pitch ele se autocatalisa. Então, quanto mais pitch acontece, ele vai se catalisar e vai acontecer mais rápido ainda. Só que se tem um fluxo de líquido, a velocidade relativa alta, esse processo catalítico é quebrado. E aí, então, tem menos corrosão por pitch também. Em relação ao tempo de indução, ele vai depender da concentração do ânion agressivo. Quanto maior a concentração, menor é o tempo para formar pitches. E também algumas condições relativas ao metal. Então, a própria estrutura dele pode facilitar ou dificultar a presença de pits. Então, por exemplo, superfície, se ela é mais polida, ou seja, mais homogênea, tem uma maior resistência à corrosão por pits. Se é uma peça muito grande, tem uma grande área exposta, maior probabilidade de ter pits. Se tem um tratamento térmico, por exemplo, a têmpera, ela é mais resistente a pits. São esse tipo de características que influenciam, né, a quebra da película e a suscetibilidade do material à corrosão por pits. Bom, antes de seguir para os exercícios, só novamente, se alguém tiver alguma dúvida, pode se manifestar. Se não, novamente, aqui é uma questão mais próxima, né, do modelo de vocês, atual, verdadeiro ou falso, e essa aqui é sobre corrosão galvânica. Então, são duas afirmações e elas são mutuamente excludentes, né? A primeira fala que a corrosão ocorre sobre metal de menor potencial de corrosão e a relação de áreas favorável é a área anódica sobre a área catódica, muito maior que 1. E o outro fala que a corrosão ocorre no de maior potencial de corrosão e a relação favorável é a área anódica sobre a área catódica, muito maior que 1. Então, a correta é a primeira afirmação. Bom, essa parte de área favorável está correta nos dois. O único fator que vai diferenciar aqui, né, é onde ocorre a corrosão. E vai ocorrer no metal de menor potencial de corrosão, porque isso vai indicar que ele é um metal menos nobre, mais ativo e com isso, né, ele que vai corroer. É semelhante, né, à parte das pilhas, né? Quem tem o menor potencial de redução é o que vai oxidar, que é a oxidação, né, seria a corrosão. Essa questão bem simples também, de verdadeiro ou falso, e a próxima bem nessa linha, só que corrosão por pitches. Então, primeiro, fala que os pitches ocorrem em ligas ou metais passivos. É verdadeiro, né? Como a gente falou, a corrosão por pitch está associada à, à película passivadora, né? A presença de uma película passivadora. Então, tem que ser, ocorre, né, em ligas ou metais passivos, sim.
é menos intensa quando o teor da liga, do elemento da liga que leva à passivação do metal é maior. Então, vamos interpretar isso aqui. O elemento da liga que leva à passivação do metal, então, ou seja, ele vai ser responsável por passivar o metal mais intensamente. Então, isso deveria diminuir a ocorrência de bits. E, de fato, então, foi isso que falou. Tá certo, porque quanto maior a passivação, maior a barreira aos pitches e menos intensa é essa corrosão por bits. Agora, a 3 diz que a corrosão por pitch diminui de intensidade com o aumento da temperatura do meio. Essa afirmação é falsa, porque, lembrando lá da equação de Nernst, né? O aumento da temperatura vai diminuir o potencial de corrosão, vai diminuir o potencial de equilíbrio de qualquer espécie. E, então isso vai fazer com que o potencial de pitches, de corrosão por pitch, seja menor, ou seja, vai ser mais intensa o processo de corrosão por pitches. Então, não é diminuir a intensidade, né? Aumenta a intensidade. E aqui a última afirmação, o meio deve conter um ânion desapassivante como cloreto. Tá verdadeiro, né? A corrosão por pitch, a base dela é ter um ânion agressivo que vai interagir com a película e vai permitir a corrosão, por qualquer um daqueles métodos que a gente falou, né? Película espessa, é, a fina ou a média. Antes de entrar no último tópico, alguém ficou com alguma dúvida nesses exercícios? Pode, pode seguir. Então, perfeito. Vou continuar aqui. É, então, o último tópico seria a proteção à corrosão, né? Como que pode proteger as peças da corrosão? Então, tem dois mecanismos. Tem a proteção termodinâmica ou a proteção física, né? Uma barreira mesmo. Então, a proteção termodinâmica seria a proteção catódica. E no que ela consiste? Ela tem o cátodo, o metal, né? Quer dizer, o metal tem a tendência natural a corroer alterada, porque vai fazer um processo em que o potencial dele de corrosão vai modificar o potencial de redução dele no meio agressivo, e isso vai fazer com que ele tenha uma menor tendência a corroer. E qual é o critério de proteção? Tem que polarizar catodicamente esse metal até abaixo do potencial de corrosão. Só que se quer garantir a proteção total, o ideal seria polarizar até abaixo do potencial de equilíbrio do metal no meio. Então tem que polarizar bastante, né, para conseguir ter essa proteção. E são dois os tipos de proteção, tem o ânodo de sacrifício e a corrente impressa. Ambos envolvem a presença de uma corrente elétrica, mas o ânodo de sacrifício, a corrente ela é originada da própria DDP entre o metal protegido e o metal que você coloca como ânodo. Alguns bons ânodos são alumínio, zinco e magnésio. E o que caracteriza um bom ânodo? É a maior DDP entre o ânodo e o metal a ser protegido. Então, quanto maior a DDP entre eles, melhor ele é caracterizado como um bom ânodo, né? E uma menor polarização anódica, que está diretamente relacionada, né, a essa maior DDP. Então, se ele vai polarizar muito, vai diminuir essa DDP e isso não é desejável, né? Então, uma menor polarização vai garantir uma maior DDP. Por fim, sobre a estrutura protegida. Na superfície da estrutura protegida vão ocorrer algumas reações catódicas,
geralmente vai ser a redução de O2 ou de H+, que vai, devido nesse processo dessa formação de as reações de redução ou oxidação. E, bom, a gente quer colocar um ânodo de sacrifício, né, alguém para oxidar no lugar do metal de interesse. Então, se o ânodo está oxidando, o cátodo vai ser o metal de interesse. Por isso que na superfície dele, né, vão ter as reações de redução. Aqui tem um esquema, né, de uma proteção por, é, por ânodo de sacrifício. Então, coloca aqui o ânodo de sacrifício, tem uma tubulação enterrada, uma fiação, né, e a ligação entre eles. E aqui, então, vai ter a corrente de proteção nesse sentido. E tem também a corrente impressa. O que é a corrente impressa? Ela está associada a uma fonte externa geradora de corrente contínua. Então, você vai forçar uma corrente no circuito e vai colocar um sistema dispersor de corrente por ânodos inertes. Então, tem aqui um ânodo inerte, a corrente está fluindo nesse sentido aqui, né? Os elétrons vindo para cá. Se os elétrons estão vindo para cá, não vai haver oxidação aqui do metal, né? Então, está vindo elétron, se formar um cátion, ele vai reduzir, vai ficar na forma reduzida novamente. E então você está forçando o metal a ficar na forma reduzida aqui. E a única desvantagem, né, é que primeiro você gasta bastante energia elétrica, tem que ficar colocando corrente aqui continuamente e tem que ter energia elétrica disponível. Se for uma obra assim, um lugar super isolado, não dá para usar esse método. Esse aqui já é um pouco mais flexível nesse sentido. Por fim, o último método de proteção seria a barreira física, que são as tintas. Então, como eu disse, é uma barreira física, né? Então, você está querendo separar o meio agressivo com o substrato reativo, que seria o seu metal, né? Você não quer que ele reaja. Então, você separa, isola esses meios. Algumas propriedades que essa camada protetiva precisa ter. Ela precisa ser impermeável, não pode passar água, poder dielétrico, ou seja, não pode conduzir corrente, tem que ser resistente à passagem de íons também. Então, o poder dielétrico e resistente à passagem de íons está interligados, né, para não ocorrer reação de oxidação. Resistência química não pode ser facilmente atacada por qualquer espécie e tem que aderir ao substrato e ela tem que ser flexível, né, para não romper conforme a movimentação do seu sistema. Então, o mecanismo de proteção, a tinta, né, ela pode fornecer três mecanismos de proteção. Simplesmente a barreira física, que aí são interessantes camadas espessas. Uma proteção anódica, se você colocar uma tinta enriquecida em cromato de zinco. Ou uma proteção catódica, né, que são as tintas ricas em zinco. E o que consiste um sistema de pintura? Tem o primer, a camada intermediária e a camada externa. Seria basicamente, então, o primer seria a base, a camada intermediária fica no meio e a camada externa para fechar essa pintura. Então, o primer, o que é importante ele ter? Ele aderir bem ao substrato, no caso o metal, tem que ter bastante coesão interna, pigmentos inibidores de corrosão, que vamos supor que consiga passar alguma coisa que faça corroer o metal, só que pela camada externa e intermediária. Se chegar no primer, se tiver um pigmento, isso não vai afetar a corrosão. E tem também a flexibilidade, para, novamente, né, conforme a peça movimenta, não romper essa pintura e aí ficar exposta a peça. A camada intermediária, ela vai ser importante, vai ser uma importante barreira física mesmo, né? Então, vai ser responsável por conferir espessura
Ela precisa ter uma forte resistência química, uma forte ligação à camada que está abaixo dela, né, o primer, e a que está acima. E é importante que ela seja resistente à transferência de vapor da água, né, para que ele não chegue até a peça e favoreça a corrosão. E a camada externa, por fim, ela vai selar a pintura, né? Ela é a barreira inicial meio agressiva. Então, o meio agressivo vai ter contato direto com essa camada externa. E é importante que ele seja resistente ao desgaste, e por ser a camada externa também, é importante que ele tenha, essa camada tenha um bom acabamento, né? Uma aparência agradável. O exercício 7, que era da prova, era basicamente descrever o que consiste esse sistema de pintura e as principais características de cada uma das camadas. É basicamente isso que acabei de falar, só resumindo. Então, essas aqui são as referências, né? Novamente, a apostila, a lista de exercícios, é, a resolução dos exercícios que eu coloquei estão nesse link aqui no Drive, também dá para acessar, se você não tiver o arquivo. Então, boa sorte a todos, muito obrigado pela atenção.